Evangelho, sexta-feira da 24ª semana do tempo comum. Hoje, memória de Santo André, King Kyung e Paulo Chung e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana, e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 24ª semana do tempo comum. Hoje, memória de Santo André King e São Paulo Chung, mártires, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos oferece o 8º capítulo, o início do 8º capítulo do Evangelho de São Lucas, juntamente com a memória dos mártires coreanos Santo André King e Paulo Chung e seus companheiros mártires. A história da evangelização da Coreia, ela é muito peculiar e nós vamos já ouvir um pouquinho mais sobre isso. Mas, dando uma olhada por primeiro no Santo Evangelho, hoje Jesus vem apresentado como Lucas, como pregador itinerante que passa de cidades em cidades, de povoados em povoados, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanham constantemente. E por conta da necessidade do Senhor, porque, como falamos uma vez, abraçando a missão messiânica, Jesus fica exposto à condição de mendicância. Ele não tem um trabalho, não tem um sustento, fica completamente entregue à providência divina, mas objetivamente, não tendo salário, não tendo uma casa e não tendo como se manter, depende completamente da caridade e da assistência que as demais pessoas lhe possam oferecer. E os discípulos abraçam a mesma condição do Senhor. Ainda que Mateus fosse um cobrador de impostos e Pedro tivesse uma sociedade para pesca, em nenhum momento o Evangelho fala que ele se mantém com os recursos econômicos que os discípulos trouxeram. Pelo contrário, o Evangelho nos fala com clareza, como hoje tivemos a oportunidade de ouvir, que benfeitores, ou seja, pessoas que, por caridade e generosidade, ofereciam a Jesus e aos discípulos o que era necessário para uma assistência material, a fim de que eles não passassem fome, não passassem frio e não passassem necessidade na rua. Em muitos momentos, se entrassem em uma cidade e tivessem quem recebesse, recebiam hospitalidade e poderiam passar a noite na casa de alguém. Mas caso ninguém abrisse a porta, eles estariam expostos ao relento. Vimos já um episódio em que Jesus passa com os discípulos em um campo de trigo e coleta das espigas que estão à margem do campo, aquelas que eram deixadas para o exercício de misericórdia
pelos órfãos e as viúvas e os mais necessitados, a gente observa os discípulos colhendo as espigas e comendo por conta da necessidade da fome. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, como é importante fazermos memória da providência divina e de nos confiarmos inteiramente a ela. Bendito seja Deus, porque na sua infinita bondade nos assiste constantemente com a divina providência, sem permitir que venha a faltar na nossa vida o que é necessário para que possamos permanecer firmes no Senhor. Quando olhamos essa mesma realidade nos nossos tempos, podemos ver na história da Coreia a divina providência passando em socorro dos cristãos, em socorro do crescimento da fé. Diferente de outras partes do mundo, a Coreia e outros países da região da África, cuja Coreia representa significativamente a história deles, tiveram a evangelização e o anúncio da palavra de Deus sendo difundido entre os leigos pela presença dos próprios leigos, por conta da grande perseguição acontecida contra os sacerdotes. Então, como todos eram mortos ou presos imediatamente, a evangelização no território coreano ela acontece através da ação missionária dos leigos, que se empenham na transmissão do Evangelho e no cuidado da comunidade, a fim de que pudessem perseverar na fé. É belíssimo. Eu vou ler essa pequena apresentação para compreendermos um pouco mais. A fé cristã ela entrou na Coreia por influência da Igreja do Japão, por volta do final do século XVI. E entrou de uma forma muito peculiar, pois foi conduzida durante muito tempo pelos leigos, sem a presença de pastores, devido ao grande isolamento a que o país se votava nesta altura e a perseguição feroz contra a presença dos sacerdotes. Quando no final do século XVIII chega o sacerdote chinês Zhong Weimon, então olha, século XVI, século XVIII. No final do século XVIII chega esse sacerdote. O primeiro missionário a evangelizar o território, a comunidade cristã contava já com cerca de 4.000 fiéis, que nunca haviam contactado um padre e estavam conhecendo um sacerdote. Impressionante, não é mesmo? E quem eram esses leigos que levavam? Muito provavelmente aqueles que trabalhavam com o comércio, com o transporte da seda ou com o transporte de outras especiarias e outros itens comerciais que recebiam a evangelização em território chinês e depois voltavam para território coreano, onde moravam ou tinham as suas atividades comerciais, e ali começavam a praticar e a difundir aquela experiência de fé recebida da parte dos irmãos, sejam do Japão ou da China, mas mais particularmente aqueles que vieram do Japão. Os primeiros missionários, vindos da França, entraram no ano de 1836, clandestinamente, pois desde o início do século XVI, que agressava um clima de perseguição à religião cristã por causa da sua oposição aos ritos ancestrais do país, que o Estado considerava basilares para a cultura coreana e para a coesão do povo. É neste quadro, com o seu auge nas perseguições de 1839, 1846, 1866, que surgiram, então,
os 103 santos mártires canonizados pelo Papa João Paulo II em 1984, juntamente com Santo André e São Paulo. De entre eles, sobressaem-se de maneira particular, como acabamos de dizer, André Kim e o primeiro sacerdote mártir da Coreia, e Paulo Chong, catequista e peregrino. André nasceu em 1821, numa família convertida e muito fervorosa. Foi um dos primeiros sacerdotes de origem coreana. Conheceu de perto o martírio precoce com a morte de seu pai, Inácio Kim. Também ele assassinado aos 44 anos de idade, por causa da fé. Sem vacilar, André ingressou no seminário em Macau, China, para regressar à Coreia. Macau era colônia portuguesa nesse período. Já como diácono, em 1844, sendo no ano seguinte ordenado finalmente sacerdote em Xangai, sempre China. A partir daqui, fica com a missão de arranjar e facilitar a vida de mais sacerdotes para o território coreano. Para além do seu apostolado, no qual obteve resultados extraordinários pelo seu conhecimento dos costumes e também das tradições, da mentalidade e da forma como se vivia naquela região, André Kim foi finalmente preso e descoberto como sacerdote. Então foi levado à tortura e decapitado no dia 16 de setembro de 1846. Paulo Chong, por sua vez, ele era mais velho, tinha nascido no ano de 1795. Numa família nobre, ainda jovem, ele presenciou também o martírio de seu pai e de seus irmãos. Quase toda a sua família foi martirizada. Ele é o autor do primeiro catecismo inteiramente coreano, olha que lindo, e faz inúmeras peregrinações para a China, sozinho e a pé, para não ser capturado. Olha, isso é extremamente heróico, porque são distâncias enormes, comprometendo-se a levar sacerdotes e missionários às comunidades coreanas. Então, Paulo ia até a China de maneira clandestina, seguindo dessa forma por estradas a pé, provavelmente aquelas menos frequentadas pelos comerciantes, e dessa forma recebia formação, aprofundava o conhecimento da doutrina e depois regressava para junto do povo para transmitir aquilo que havia recebido. Meu Deus do céu, que heroísmo! E se empenhava para que sacerdotes pudessem chegar até a terra coreana. Ele chega a receber o convite para a ordenação sacerdotal por parte de um bispo francês, que Paulo ajudara a entrar na Coreia, porém acaba por ser descoberto antes de conseguir aceitar. Vai preso e termina sendo martirizado no dia 22 de setembro de 1839. Então, o que isso significa? Significa que André conheceu a história de Paulo. André soube do martírio de Paulo. E dentre tantas outras coisas, essa realidade também nutriu o coração fervoroso do jovem André Kim, para que ele pudesse completar o percurso de formação sacerdotal em Macau e depois regressar e realizar aquilo que Paulo Chong não pôde realizar, mas pelo qual ele morreu rezando para que o Senhor realizasse. Fantástico, fantástico! Como a oração de nossos irmãos está na base da nossa perseverança, é sustento de Deus, é providência divina pela nossa comunidade, pelo vigor da fé do nosso país, da nossa história, do nosso povo, das nossas famílias. Bendito seja Deus pela comunhão dos santos, pela intercessão verdadeira presente na igreja, pela ação do Espírito Santo que nos impulsiona e nos sustenta. Bendito seja Deus pela sua divina providência, infinita em misericórdia, prodigiosa em atos,
que sustentou a igreja, que sustentou o Messias em todos os momentos, que é a certeza e a esperança que temos de que Deus tudo toma em suas mãos por amor. A celebração de hoje, ela faz memória de 3 bispos, 8 sacerdotes e mais, deixa o padre pegar aqui o número certo, e mais 94 leigos, entre homens, mulheres, pessoas casadas e não, anciãos, jovens e também crianças, que durante o período desses anos suportaram o martírio cruel e consagraram com o seu glorioso sangue o florescimento primoroso da igreja coreana, que depois irá crescer significativamente durante a história. Bendito seja Deus pelos nossos irmãos que cumpriram um gesto de amor a Cristo e mantiveram viva a fé do povo. Que pela intercessão dos santos mártires coreanos o Senhor nos sustente e nos impulsione sempre mais a fidelidade a Cristo e o amor à Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo André Kim e de Paulo Chong, o Senhor nosso Deus, pela intercessão prodigiosa da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.